Evangelho de Lucas, capítulo 10, somente o versículo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O retorno dos 70 discípulos, e no versículo 19 Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tem alguma tradução que diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Feche os olhos um momentinho só, meus irmãos. Poderoso e eterno Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite. O Senhor disse que nós de nós mesmos não podemos fazer nada, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, eu digo que todos os demônios que se levantam para que esta pessoa não ouça e não receba a palavra de Deus, estão amarrados nesta noite. Fala conosco, meu Deus, e nos alimenta pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Irmãos, todo o capítulo de número 10, ou pelo menos até o versículo de número 19, diz respeito a uma oportunidade que o Senhor Jesus ordenou 70 discípulos, diz a palavra de Deus. E o Senhor Jesus deu uma tarefa especial para estes 70 discípulos. Ele enviou estes 70, diz a palavra de Deus, para todos os lugares, para todas as regiões por onde ele passaria posteriormente pregando o Evangelho. Os 70 discípulos tinham uma missão: preparar a terra, para que quando Jesus fosse, a terra já estivesse preparada. Porém, meus irmãos, não era somente para que eles preparassem a terra. Lembre-se que o pregador era Jesus, e a Bíblia mostra que a intenção do Senhor Jesus, quando mandou os 70 discípulos, foi para que eles começassem a ter as suas primeiras experiências sobrenaturais com o reino de Deus, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, meus irmãos, que estes 70 discípulos foram enviados por Jesus de 2 em 2, e com uma ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles não levassem mantimento nenhum, que eles não levassem sustento nenhum, e que no lugar onde eles entrassem, eles ficassem ali comendo e bebendo, porque Jesus disse: digno é o obreiro do seu salário. E o Senhor Jesus deu uma ordem para estes 70 discípulos, que eles curassem os enfermos. Naquela época, meus irmãos, não era incomum os pregadores da palavra de Deus, porém os pregadores oficiais da palavra de Deus, os judaizantes daquela época, eram os discípulos dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, que somente traziam o ensinamento da lei, mas não tinham essa capacidade. Estes 70 discípulos estão recebendo algo novo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chamou eles, Jesus disse: olha, vocês devem curar os enfermos, aleluia, vocês devem pregar o Evangelho do reino de Deus, vocês devem limpar os leprosos. Jesus deu aos 70 uma nova autoridade, não somente para que eles falassem
falassem, mas para que a sua palavra imediatamente se cumprisse, apresentando os resultados: a cura dos enfermos, expulsão dos demônios. E a Bíblia diz que esses 70 discípulos saíram para pregar o Evangelho. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o retorno dos 70 discípulos no versículo de número 17. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo de número 17, os 70 discípulos, diz a Bíblia, retornaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite, porque naquela época, na época do ministério do Senhor Jesus, a igreja que estava nascendo achava mais difícil expulsar os demônios do que curar os enfermos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Para eles não era uma dificuldade impor as mãos sobre o doente e ele ficar curado na hora, mas eles ficaram maravilhados porque os demônios se sujeitavam a eles na autoridade do nome do Senhor Jesus. Hoje parece que se inverteram os valores. A igreja acha mais difícil curar os enfermos do que expulsar os demônios. Expulsar um demônio é alguma coisa relativamente fácil, mas curar o enfermo parece ser tão difícil. Mas na época dos 70, a situação era inversa, meus irmãos. A dificuldade que eles encontravam era de expulsar os demônios. E no versículo de número 17, a Bíblia diz que eles voltaram maravilhados. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E no versículo de número 18, Jesus diz: eu via Satanás como um raio cair do céu. A Bíblia mostra, irmãos, e muitos ao lerem este versículo o interpretam dizendo: não, a Bíblia está falando da derrota final do diabo, quando o Senhor Jesus vai jogá-lo no lago de fogo e enxofre. Outros dizem: não, foi quando o Senhor expulsou ele dos céus por ocasião da grande batalha. Mas notem que Jesus diz: eu via Satanás como um raio cair do céu. E Jesus disse isso imediatamente depois que os discípulos disseram que eles tinham autoridade e que os demônios se sujeitavam a eles. E por que Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu? Porque os demônios têm as suas fortalezas nos ares, diz a palavra de Deus, para trabalhar contra o ser humano na terra. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque o tempo já se adianta, meus irmãos, para o versículo que nós lemos, o versículo de número 19. Depois que os discípulos trouxeram o relatório ao Senhor Jesus da pregação do Evangelho nas cidades por onde Jesus haveria de pregar a sua palavra, no versículo de número 19 ele disse: vocês recebem poder, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo e toda a força do inimigo, e absolutamente nada vos fará dano nenhum. Quando Jesus diz: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, ele estava dizendo: vocês recebem poder para derrotar a força do inimigo que se manifesta a semelhança de serpentes e de escorpiões. Jesus usou, meus irmãos, os animais mais peçonhentos daquela época, as serpentes e os escorpiões que estavam por toda parte. Na verdade, são dois animais muito pequenos, mas eu tenho certeza absoluta que qualquer um de nós
ficaria com medo se aparecesse uma serpente ou escorpiões por aqui, não obstante o fato deles serem tão pequenos. Por quê, meus irmãos? Porque eles representam a força do diabo, que se manifesta desta maneira, que mesmo sendo tão insignificante, consegue causar tanto medo nas pessoas. Mas Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia, glória a Deus. E por que Jesus disse serpentes e escorpiões? Porque as serpentes e os escorpiões não andam no nosso meio. Eventualmente, irmãos, alguém já viu uma serpente ou um escorpião, mas isso nós não vemos com muita frequência. Por isso que Jesus disse: eu vos dou poder, porque Satanás, no último tempo da igreja, ele está trabalhando desta forma, como serpente e escorpião. Nós não os estamos enxergando, mas ele vai se infiltrando, as serpentes vão se arrastando, os escorpiões vão se arrastando, vão subindo, vão se escondendo, aleluia, e assim vão prejudicando o homem, vão prejudicando a mulher, vão trazendo doença para o corpo, para a igreja de Cristo. Mas Jesus disse: eu vos dou poder, aleluia, glória ao nome do Senhor, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo. Eu me lembro das palavras de Paulo, quando disse para Timóteo, no capítulo de número 4, ele disse que nos últimos tempos o Espírito de Deus estava falando expressamente que nos últimos tempos, aleluia, glória a Deus, viriam espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então as serpentes e os escorpiões das quais Jesus estava falando são os espíritos enganadores, aqueles que tentam se passar por verdadeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu prego a palavra de Deus nesta noite, para que a igreja, a noiva do Cordeiro, aprenda a ter discernimento de espírito. Louvado seja o nome do Senhor, porque as serpentes e os escorpiões já estão soltos na terra, nunca trabalharam, meus irmãos, como estão trabalhando nestes últimos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. E as serpentes e os escorpiões estão no meio evangélico para manchar a igreja, para trazer doença para a igreja, aleluia, glória a Deus, para macular a igreja, a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? É verdade, irmãos. Eu vou contar para os irmãos algo que aconteceu não faz muitos anos, aqui dentro de Eldorado. Numa das nossas igrejas havia uma mulher, irmãos, aleluia, glória a Deus. Ela era tida como profetisa. Nada contra as mulheres, não, isso pode acontecer com qualquer um, mas esta mulher era tida como profetisa. Ela profetizava com autoridade, ela falava em línguas estranhas com autoridade. Quando ela falava em línguas estranhas, a igreja parava, chorava, glorificava a Deus, porque aquela mulher se colocava no meio da igreja com autoridade e profetizava. E no dia que ela mais profetizou, o Espírito de Deus levantou um obreiro e ele disse: Satanás, diabo, eu te repreendo no nome de Jesus. Ela caiu possessa de demônio, ninguém conseguia segurá-la. O irmão mandou amarrar. Os demônios emitiam tanta energia, tanta força, que parecia que ia nos derrubar. O Kalamassume Negai, e o diabo dizia na boca dela: eu vou usá-la dentro das igrejas nesta cidade. O que é isto, meus irmãos? São serpentes e escorpiões, os espíritos enganadores que estão andando por dentro das igrejas. Mas pelo poder da palavra, Deus vai levantar no nosso meio, Deus vai levantar nesta cidade homens e mulheres com a ferramenta do discernimento de espírito, e o diabo vai sair para fora, e os demônios vão sair para fora, e Deus vai trazer cura.
Oh glória, que maravilha. Oh glória, eu estou sentindo a glória de Deus nessa noite. Oh glória. É verdade. E agora eu compreendo porque é que os demônios me disseram que não era para pregar esta palavra. Agora eu compreendo porque é que o inferno me disse: não prega esta palavra. Mas o Senhor nos dá autoridade. Aqui está a autoridade do nome de Jesus. O serpentes e escorpiões. Disse o Senhor Jesus para os 70 discípulos. Os 70 voltaram com alegria, diz a palavra de Deus. Tiveram uma pequena experiência com o reino espiritual, com o mundo espiritual, e já estavam maravilhados. Mas Jesus diz: não é tudo. Eu vos dou o poder. Que maravilha, glória ao nome do Senhor. Eu entendo pela palavra de Deus que quando um homem se dispõe para o Senhor, quando uma mulher se dispõe para Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, quero ir na tua frente, por onde o Senhor vai passar posteriormente pregando o Evangelho, eu quero ir na tua frente, eu quero ser um representante do Senhor Jesus. O Senhor nos dá experiências sobrenaturais, mas as experiências sobrenaturais vão aumentando se nós formos obedientes, porque os 70 retornaram dizendo: Senhor, exatamente como o Senhor nos mandou, nós fizemos a obra. E Jesus olhou para eles e disse: olha, agora vocês já estão preparados, eu vos dou poder. Que maravilha, glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Olhem para cá toda a igreja. O fato, irmãos, de nós reconhecermos diante de Deus que nós já somos homens de Deus, mulheres de Deus, e expulsamos os demônios, não é tudo. O glória ao nome do Senhor. Por isso que Paulo aconselhou os coríntios dizendo que eles deveriam buscar o discernimento dos espíritos. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo tinha este discernimento dos espíritos quando ele pregou a palavra de Deus numa das suas viagens missionárias. Os irmãos conhecem muito bem o texto, quando veio uma jovem gritando atrás de Paulo e Silas e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Era uma palavra verdadeira, irmãos, mas dita pelo espírito maligno, por um demônio. E somente um homem que tinha poder e autoridade, somente um homem revestido de poder contra serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e que possuía a ferramenta do discernimento de espíritos, poderia saber que aquele era um espírito maligno. Eu acredito que nem Silas descobriu aquilo, mas Paulo tinha esta ferramenta, e a Bíblia diz que ele se volta para o espírito e repreendeu aquele demônio. Se fosse o irmão Flávio, não descobriria, porque o demônio estava pregando a palavra de Deus, dando testemunho de Paulo e Silas. Toma cuidado, irmão e irmã, toma cuidado. Nem toda pessoa que vem até nós, nos abraçando, nos elogiando, dizendo que nós somos homens de Deus, são enviados pelo Espírito de Deus. Muitas vezes é o próprio diabo falando na boca da pessoa. Mas se você tiver autoridade, você dirá: Satanás, diabo, sai desta pessoa, e o Senhor não vai te deixar envergonhado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que os discípulos, eles estavam tão alegres, tão eufóricos, tão maravilhados, porque nunca, jamais tinham visto aquele poder. Eles eram acostumados a ver as pessoas endemoniadas. A possessão demoníaca era muito grande naquela época, mas somente exorcistas oficiais preparados poderiam, com muito ritual, mandar aquele espírito embora. Aleluia. Eles eram acostumados também, irmãos, a ver muitos pregadores da época envergonhados por não poder expulsar os demônios, e agora com muita facilidade, no nome de Jesus,
eles expulsavam os demônios. Nota, querida igreja, que a Bíblia não diz que nós devemos fazer um ritual para expulsar os demônios, ou que nós devemos nos estribuchar no chão para que os demônios obedeçam. Não, o diabo não tem medo de grito, o diabo não tem medo de cara feia, os demônios não têm medo de nada, eles respeitam a autoridade do nome de Jesus. Quando você diz com fé: Satanás, diabo, na autoridade do nome de Jesus eu te ordeno, saia, na mesma hora ele vai embora. E irmão e irmã que estão ouvindo a palavra de Deus nesta noite, talvez você diga: olha, eu estou passando por uma luta terrível, aleluia, eu sei que é o diabo no meu trabalho, na minha casa, eu sei que é o diabo, eu vejo que é o diabo, mas eu queria que alguém fosse lá em casa para fazer uma campanha de oração por mim, pela minha casa. Mas por quê? Se você tem autoridade, por que alguém tem que ir se Jesus te deu poder e autoridade? Chegue dentro da tua casa nesta noite e diga: Satanás, agora eu escutei a palavra de Deus, no nome de Jesus eu te ordeno que saia, e na mesma hora os demônios vão embora. Aleluia, glória a Deus. Para nós encerrar, irmãos, algumas pessoas pensam que para expulsar os demônios é necessário uma unção especial do Senhor Jesus. Algumas pessoas pensam que Jesus tem que nos dar autoridade, e elas nunca cumprem o seu ministério, porque elas ficam a vida inteira na presença de Deus pedindo: Jesus, me dá autoridade. E Jesus já deu autoridade para elas, e elas não descobriram ainda, porque não conhecem a palavra de Deus. Mas a partir de hoje você conhece a palavra de Deus. A partir de hoje, irmão e irmã, todos os que estão aqui, que creem em Jesus, que servem a Jesus, não importa se você é obreiro ou se você não é, todos os que servem ao Senhor Jesus têm poder e autoridade. Mas, irmão, é uma legião de demônios, é uma casta de demônios, são milhares de demônios, não importa, diga: no nome de Jesus eu ordeno que todos saiam, e não vai ficar nenhum, porque você tem poder e autoridade. Jesus disse: serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, toda a força do inimigo. Serpentes e escorpiões também estava inserido, irmãos, em toda a força do inimigo. Mas Jesus quis salientar que o diabo tem esta forma de atuação como serpente e escorpiões. Aleluia! Os espíritos enganadores que andam no nosso meio, e o trabalho deles é se infiltrar na igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Mas escuta o que eu vou dizer nesta noite para nós orar e encerrar, irmãos. Amém. E participar da Santa Ceia. Recebam isso como uma palavra de profecia. Amém, aleluia. Daqui para frente, Deus vai começar a trazer para fora no nosso meio serpentes e escorpiões. Eu sei o que eu estou pregando nessa noite. Deus vai começar a trazer para fora serpentes e escorpiões. E Ele está nos dando essa autoridade. Ele está nos dando o conhecimento, porque autoridade nós já temos. Nos faltava conhecimento. Às vezes nos falta conhecimento, porque nós lemos aqui, os irmãos já leram no capítulo 10, versículo 19, e nós dizemos: não, mas esta palavra não é para mim, era para os 70 discípulos, mas os 70 me representavam, os 70 eram uma igreja daquela época, e eu estou inserido no grupo dos 70, porque eu também tenho, você também está. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? Então, a partir de hoje você não será mais um crente comum. A partir de hoje você será um crente sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Porque os crentes comuns não fazem nada para Deus, nunca crescem espiritualmente, não avançam, não vivem o sobrenatural, não cultuam a Deus, não sentem a glória de Deus. Os crentes comuns não sabem que nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja, e que Satanás aumentou o seu trabalho, a sua fúria, a sua ira contra a igreja noiva do Cordeiro. Mas ele não tem autoridade. Jesus nos deu poder e autoridade. Vamos ficar de pé, meus irmãos, porque a hora já se foi embora. Eu quero chamar todos aqui na frente. Você que diz: olha, eu gostaria de receber uma oração, porque eu creio na palavra de Deus, e não serei o mesmo a partir desta noite. Vem na frente do altar, irmãos. Pastores vão impor as mãos, vão ungir
os irmãos e nós já vamos participar da Santa Ceia. Rapidamente, depressa. Eu quero orar com os irmãos. Eu peço pastor Marco, pastora Valéria, pastora Jussiane, vamos ungir os irmãos e orar por todos, porque Jesus vai nos abençoar. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você colocasse na presença de Deus agora uma situação difícil na tua vida. Alguma situação que você diz, olha, não, isso não pode ser normal. Tem alguma coisa do inferno trabalhando nessa área. Não pode ser normal. Isso não pode acontecer. Pelas vias normais não poderia estar assim. Mas você vai orar com muita fé nesta noite. E os demônios vão cair por terra no nome de Jesus. Toda a igreja de olhos fechados. Os que ficaram lá atrás, levanta as mãos para cá, irmãos. Vamos orar por todos em nome de Jesus.